Agora, ele tem capacidade de dar certo, ele joga mais bola do que o Gregory. Tem qualidade nessa no pé. E tá indo pra um rival direto. Esse foi um dia bem chato. Tinha vontade de retornar ao Brasil, mas para jogar no Palmeiras. Danilo do Botafogo, que eu tô irritado. Danilo do Botafogo. É brincadeira. Fala aí, galera botafoguenses, beleza, rapaziada? O Danilo escolheu o Botafogo, né, meu irmão? E os palmeirenses não estão gostando muito dessa história. Vou trazer aí pra vocês, que vocês gostam muito de ver isso. Mais reações palmeirenses aí, tristes, né? Um dia chato aí que o Palmeiras perdeu o Danilo pro Botafogo. Link do canal na descrição, dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Se você olhar o tempo de contrato do Danilo com o Botafogo, o pior disso tudo é que a gente pega um jogador que teve uma passagem espetacular aqui e as portas para ele ficaram fechadas, né? Porque se ele der muito certo no Botafogo, se ele der errado, ninguém quer ele. Esse é o ponto, né? Nem o Palmeiras vai querer, nem ninguém vai querer. Agora, ele tem capacidade de dar certo, ele joga mais bola do que o Gregory, né? Então, pro torcedor do Botafoguense que porventura vai cair aqui, e que tem torcedor botafoguense com desconfiança, não sabe o que o Danilo joga de futebol, talvez não tenha reparado na época do Palmeiras, porque a época que o Danilo estava fazendo sucesso no Palmeiras, o Botafogo ainda não era protagonista, era aquela temporada que o Botafogo tinha o Tiquinho Soares e mais uns 2, 3 jogadores bons no elenco, ainda era uma temporada voltando da Série B. O Danilo é muito melhor que o Gregory, ele bem, né? Ele numa condição normal, ele é muito melhor que o Gregory. É um jogador que não para o jogo inteiro, é um jogador que corre o jogo inteiro, é um jogador que aparece com muita qualidade à frente e talvez um dos melhores na retomada de bola no ataque, que era o que o Palmeiras tinha de bom. O Danilo era um cara que ajudava muito nesse quesito. A qualificação do Danilo no passe é incrível. É um jogador de nível de seleção brasileira, tá? Para mim, é um jogador que para a seleção brasileira faz muito mais sentido que o Bruno Guimarães, mas a seleção enxerga no Bruno Guimarães. E para fechar aqui, uma coisa que a gente já estava comentando, você tem o fator Davi Ancelotti e Abel Ferreira. Cara, se o Abel tivesse sido tão espetacular assim na vida do Danilo, eu acho que isso pesaria pro Danilo. E lógico, o Palmeiras indo buscar ele, né? Tentando repatriar. Não adianta o Abel ter sido um cara bom pro Danilo, na opinião do Danilo, eu não sei. Só que o Palmeiras não tem interesse, isso não ajuda em nada. Agora, o Ancelotti Júnior, o David Ancelotti, que é o treinador do Botafogo, vocês vêm falar pra mim que não tem influência direta com possibilidade de seleção futura. Até essa jogada do Textor foi política, cara. Ele foi buscar o filho do treinador da seleção brasileira, velho. Então vocês vão falar pra mim que isso não tem nada a ver. Não tem. O futebol é feito de 80% engrenagem política. Como que não tem? Vocês acham que o futebol é feito com 80% de engrenagem executiva? É 80% engrenagem política. É só a gente olhar a CBF como é, cara. Então, óbvio que isso foi mais uma tacada do Textor. Ele traz o filho do cara da CBF, e eu nem quero falar de outras relações que podem ocorrer. E aí é coisa que a gente não pode aqui ficar especulando, mas é do bastidor. A Leila faz seu bastidor, o Textor vai fazer o bastidor dele. E a gente precisa acompanhar, né? A gente precisa acompanhar. Então, para mim, isso é muito claro também, que a chegada do filho do Ancelotti ao Botafogo abre algumas portas ao Botafogo também. Entendeu? E quem falar que não tá sabendo entender e interpretar o jogo. O Botafogo, ele vem rivalizar com o Palmeiras e com o Flamengo para poder ter essa visibilidade. Ganhou Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, despreza campeonatos estaduais e joga bola 6 meses do ano. Então, o Textor achou uma receita. Ela vai sempre dar certo? Creio que não. No Palmeiras. Rapaziada, o Fernando, não importa o que digam, ele encheu a bola do Danilo aí, a maioria dos palmeirenses encheram a bola. Teve um que falou mal dele e vocês vão ver nesse vídeo. Que vai para outro time, é difícil, cara, de gravar, porque dá uma raiva. Mas enfim, irmão, vamos aqui que é nosso dever comentar de todos os assuntos que envolvem o Palmeiras, e querendo ou não, esse é um assunto que envolve o Palmeiras de alguma forma, beleza? Antes de eu prosseguir, irmão, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a firma, não custa nada, não cai o dedo, te garanto isso. E depois de você comentar o que você acha aí do assunto Danilo do Botafogo, eu não sei se já é completamente certo, eu não sei se o Botafogo anunciou, acredito que até esse momento que eu tô gravando não deve ter anunciado, mas saiu em veículos de imprensa importante que o Botafogo fechou a contratação do Danilo, que está saindo do Nottingham Forest.
Temos duas visões perante a isso, irmão. Aí você que deseja ser mais otimista, você vê de um lado, você que é mais pessimista, você vê de outro. O mais otimista vai olhar assim e vai falar, pô, o Danilo saiu daqui, jogava demais, foi pro Nottingham Forest, tava começando a jogar bem lá e aí teve uma lesão gravíssima, né? Não sabemos se ele volta a ser o Danilo que um dia foi. Essa é a visão do otimista. O pessimista, que eu me coloco aqui, vai ver um ótimo jogador, um perfeito jogador, que desde que saiu do meio-campo do Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras não foi mais o mesmo, não teve mais a mesma dinâmica, tá? Eu entendo as qualidades do Richard Rios hoje, mas é um cara que tá na beirada, na beirinha de sair. É um moleque de extrema qualidade, não sei exatamente os motivos que o Nottingham Forest está se desfazendo dele, mas é um moleque que dá muita dinâmica no meio campo, cara. É um moleque que você joga de primeiro volante, mas o moleque é praticamente um segundo volante no meio campo, cara. Ele tem qualidade nessa no pé. E tá indo para um rival direto, de briga aí, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Isso é triste, mano. Isso é triste, cara. Coletividade palestrinha, então, mais um palmeirense aí que destoou elogios aí pro Danilo. Foi um dia bem chato, porque, bem, nós já vimos ali repercutindo, né, a negociação do Botafogo com o Danilo, ex-jogador do Palmeiras, que foi um grande vencedor dentro do Palmeiras, um cara que trouxe uma regularidade, uma entrega, um poder de articulação absurdo. Tem gente que fala, eu acho o Richard Rios mais completo, melhor. Porém, jogam em posições ali diferentes. Embora os dois tenham ali a função, a atuação de volante, o Danilo ele era um cara que conduzia melhor os espaços lá pro lado esquerdo. O Richard Rios gosta de cair ali um pouco mais pelo lado direito. Então tem as suas peculiaridades. O Danilo foi anunciado como jogador do Botafogo, tá? E se não bastava o anúncio, ainda teve indireta do Botafogo pro Palmeiras. Eu vou contar aí qual foi essa indireta, mas deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre isso. Acho que foi na segunda-feira. Danilo escolheu o Botafogo, foi a indireta. Domingo, semana passada, já nem lembro a data. Eu trouxe a informação para vocês que o Botafogo tinha interesse de contratar o Danilo. Só que o Danilo estava dando prioridade ao Palmeiras, ou seja, o Danilo tinha vontade de retornar ao Brasil, mas para jogar no Palmeiras, já que é um clube que ele tem a identidade, tem a história, né? Enfim. Tinha. Até gerou uma discussão aqui, porque eu falei que eu traria o Danilo para ontem, tá? Mesmo sabendo do valor do jogador ali, né? Enfim, não sei quantos que o Botafogo pagou por ele, mas estavam falando Vitor Roque, quase. Cerca de 25 milhões de euros, enfim, não sei exatamente o valor. Mas se fosse o Palmeiras, será que não tinha uma conversa ali? Será que não tinha uma negociação, né, para que esse valor fosse um pouco mais baixo? Até porque, como eu falei, ele é cria do Palmeiras, tem uma identidade, já treinou com o Abel Ferreira, né? Então, tudo isso para ser levado em consideração e que o Palmeiras tivesse que pagar isso pelo Danilo, ou talvez um pouco menos. O Palmeiras deve vender o Richard Rios, gente, né? E o Palmeiras está vendendo aqui, está repondo aqui. É assim que funciona no futebol, cara. Futebol forte se faz com investimento. Ou será que é muito lindo, inclusive, dizer mas o Palmeiras é um clube que tem uma saúde financeira muito boa. O Palmeiras se autossustenta. O Palmeiras paga os seus jogadores, o salário dos seus jogadores em dia. Isso é muito legal, principalmente quando a gente usa isso para zoar o nosso rival. Só que, deixa eu explicar uma coisa, dinheiro não veste camisa, não veste calção e chuteira e entra dentro de campo, não. O que entra dentro de campo é o jogador. E o dinheiro paga o salário do jogador, o dinheiro compra o jogador. Então, se o Palmeiras sabe que vai perder se o Palmeiras sabe que deve perder o Richard Rios, o Palmeiras está pensando nessa reposição que não fosse o Danilo. O Palmeiras deve ir atrás de alguma aposta, algum jogador enfiado em algum clube lá da MLS. Já que vocês vão perder o Richard Rios, eu vou resolver o problema de vocês. A gente manda pra vocês aí o PK, cria da base aí do Palmeiras, 5 milhões de euros aí, fica tudo certo. Liga lá no texto. Porque 1 bilhão é porque a gente recebe a receita e eu sou responsável. Você não é responsável. Você não é responsável pela base. Hoje, se o Palmeiras tem 1,5 bilhão,
Quem merece todo esse crédito, ou 80% dele, se chama João Paulo Sampaio. Então, Abel, não vem querer se vangloriar com um trabalho que não é teu. Não vem se vangloriar de um trabalho que não é teu. Muito pelo contrário. Você tem denegrido a base nos últimos tempos. Quem tem revelado o jogador e colocado na tua mão que você não faz jogar se chama João Paulo Sampaio. E até o Cebola hoje é melhor do que Abel Ferreira. Agora, vim falar isso, olha o quanto de contratação, André. O Palmeiras 6, daqui a pouco a gente vai falar do Carrascal no Flamengo, Danilo do Botafogo, que eu tô irritado. Danilo do Botafogo. É brincadeira. Nós estamos para perder o Richard Rios e não tem um cara, vamos demorar mais quanto tempo para trazer o substituto do Richard Rios? Para trazer o substituto do Danilo, o Danilo já está voltando para o Brasil e nós conseguimos um substituto agora há pouco, que é o Evangelista, quem que é Emiliano Martínez, sempre tem que vir um bagrezinho, uma aposta. Então tá aí, um absurdo, 100 milhões de euros, André. Olha o Botafogo, André, perdeu um monte de jogador, perdeu o Gregory agora, já trouxe o Danilo hoje. O Danilo aqui com a camisa do Botafogo, e dá até tremedeira aqui. O do Botafogo, em 2 minutos, trouxe o Danilo. A gente vai perder o Richard Rios, vai perder. Não adianta você passador de pano, não vai. O Palmeiras vai perder. O Rios quer ir embora. O Rio já até cedeu 10% dos direitos dele pro Palmeiras vender ele logo. Ou seja, ele quer falar, ele deixou nítido. Eu quero ir embora. Ele foi vendido, demoraram 1 ano para trazer o Aníbal Moreno para substituir o Danilo. 1 ano. E o Abel mesmo fala isso. Demoraram 1 ano. Era uma contratação que a gente queria muito, mas levaram 1 ano para contratar o Aníbal Moreno. E agora o Danilo já está voltando e o Palmeiras de novo está atrás do segundo volante, Lugó. De novo o Palmeiras está atrás do segundo volante. O Nardoni, eu vou falar aqui sinceramente, isso é uma opinião minha. O Nardoni mas é muito mais jogador que o Danilo. O Danilo é um jogador que, para mim, tem defeito de fabricação, de base. Ele vem com defeitos gravíssimos. Muito grave. O chute dele não é mais forte que uma criança de 5 anos. Fofo. É só lembrar o gol que ele faz com o Internacional. Eu não estou denegrindo o Danilo. André, mas ele não foi minha opinião futebolística. Eu acho o Nardoni muito mais... Eu não buscaria o Danilo por 25 milhões de euros, Lugó. Não buscaria. É um erro. É um erro buscar o Danilo por 25 milhões. O Nardoni custa 12. Quem? Custa metade. E é jogador mais completo, é argentino, muito mais jogador do que o Danilo. Agora, os caras querem queimar dinheiro, não sei nem quanto pagaram no Danilo. Nem sei de quanto foi a venda do Danilo, 20, 25, não sei quanto. Vou trazer aqui a informação, Eu não pagaria. Não sei quanto foi, mas eu não pagaria. Eu não pagaria. É um jogador eu formado. Pagaria. Peraí, é o seguinte. O Palmeiras tem uma Maré Turbo. O Palmeiras tem uma Maré Turbo 1974. Com maré, eu não estou querendo assim, o Palmeiras não tem a capacidade, tá aí o nosso diretor de futebol, que para mim é uma figura decorativa, não tem capacidade de trazer um jogador melhor que o Danilo, não tem. Então você vai achar que o Nardoni é melhor, pode até concordar com você. Mas André, o Danilo já está adaptado, já foi adaptado aqui. O único ponto que eu vejo do Danilo é como ele estaria fisicamente. É o único ponto que eu colocaria. A lesão dele foi gravíssima. Mas colocaria só esse ponto. Agora, como bola, André, você está colocando algumas valências aí do Danilo, ele não faz gol, não precisa fazer gol. Apesar que no Palmeiras precisa. Eu vi ele fazer um monte de gol aí no Nottingham Forest, hein, rapaziada? Essas foram as melhores reações aí palmeirenses. Teve palmeirense aí que achou que o Danilo aí joga menos que o tal do Nardoni aí. Bem, vamos ver. Os outros falam muito bem dele. Rapaziada, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Peço gentilmente que você vá até os criadores dos conteúdos originais, entrem lá, dê uma moral, se inscreva. Os vídeos completos sempre vão estar todos lá. E não se esqueça também, deixa o like aí no vídeo, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.